Então, assim, na eletroquímica, nós temos dois tipos de fenômenos. A gente tem as pilhas ou baterias. Na pilha acontecem reações químicas de transferência de elétrons, que a gente chama de reações de oxirredução. Uma espécie química doa elétrons para outra que recebe. Quem doa os elétrons, a gente diz que oxida, e quem recebe os elétrons, a gente diz que reduz. É uma reação, então, de oxirredução, oxidação-redução. Quando essa reação acontece, tem um fluxo de elétrons, e esse fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, pode ser utilizada para realizar trabalho, para ligar um motor, para acender uma lâmpada. Então, isso configura, né, a pilha ou bateria, né? Bateria é uma coleção de pilhas em série. E a gente tem, por outro lado, a eletrólise, que é o inverso. Na eletrólise, você pega a corrente elétrica, aplica num sistema e, de forma forçada, você força uma reação química acontecer. Então, eu vou colocar um slide já já para ficar mais didático. Então, por exemplo, quando você está usando seu celular, que tem a energia armazenada, né, nos compostos químicos que formam a bateria, esses compostos começam a reagir um com o outro, liberando a corrente elétrica, e essa corrente elétrica faz o celular funcionar. Isso é espontâneo, ele está funcionando aqui, e essa reação vai ficar acontecendo até entrar em equilíbrio químico. Quando entrar em equilíbrio químico, não tem mais energia disponível, meu celular descarregou. E agora eu preciso fazer o processo inverso. O que eu preciso fazer? Para eu carregar o meu celular. Para eu carregar, eu tenho que fazer um processo de eletrólise. Então, enquanto ele está funcionando aqui, é uma bateria, uma pilha. Reações químicas acontecem para produzir corrente elétrica e meu celular vai funcionar com essa energia elétrica. Quando acabou esse potencial químico, né? O que acontece? A gente coloca isso na tomada, vai carregar o celular. Então, a gente está fazendo um processo inverso, que é a eletrólise, um processo forçado. Você tem que aplicar corrente elétrica, você liga isso na tomada. Essa corrente elétrica, quando ela passar na bateria, ela vai forçar a reação inversa para produzir aqueles compostos que têm energia química armazenada de novo. E isso não é espontâneo, é um processo forçado. E é sobre isso que nós vamos falar. É um assunto muito interessante que a gente vive aí diariamente, né? Atena e Douglas, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, tá? Essa área da eletroquímica pode parecer que é uma área assim muito, vamos dizer, complexa e muito bem já fundamentada, né, na química, mas as pessoas têm que entender uma coisa, que a gente ainda está no começo da era das baterias. Antigamente, quando você tinha ali a Revolução Industrial, a gente tinha muitas máquinas que utilizavam ali do petróleo, e ainda hoje se utilizam. E uma das impossibilidades que hoje torna muito até difícil a comercialização dos carros elétricos, por exemplo, é justamente a dificuldade que nós temos com as baterias ainda. Então, é uma área assim, de pesquisa muito ampla, a eletroquímica hoje, para poder criar novas baterias. Por exemplo, a bateria do celular, ela funciona com uma estrutura, se eu não estiver enganada, tá? A Kelly me corrige, que é um óxido de lítio, ferro, fosfato, que permite que tenha uma malha ali de grafite no meio, que quando a bateria é carregada, os íons se movem de volta, o cátodo, e quando a bateria descarrega, os íons voltam. Nesse movimento que você carrega a bateria, esses pequenos íons vão subindo essas paredes, essa membrana. Quando eles voltam,
a bateria vai descarregando e consegue utilizar essa energia. É como se você movesse várias bolinhas por um lado e permitisse que elas fossem caindo e gerando a eletricidade para que se fosse utilizado no smartphone. Só que elas ainda são um pouquinho perigosas, porque uma vez que o lítio, quando está carregado, ele fica exposto ao ar, ou apenas alguma fagulha de fogo, ele entra em combustão espontânea, o que gera algumas explosões que são seguidas dessas baterias recarregáveis. Só que a vantagem do lítio em ser utilizado em celulares é que ele tem uma durabilidade maior e uma capacidade de armazenamento de energia muito maior do que, por exemplo, as de cádmio e também as baterias de chumbo utilizadas nos carros convencionais, né? As baterias de carro. Então, além dele ser muito leve e portátil nas baterias. Então, essa área da eletroquímica, embora ela seja muito bem fundamentada hoje, ela ainda precisa de muita pesquisa. E a gente pode ter desenvolvimentos no futuro que a gente nem imagina, tornar baterias muito mais complexas, muito mais eficazes e quem sabe um dia tornar elas muito mais seguras aí para o mundo, né.